de Jujutsu Kaisen. E o reencontro de irmãos Fushiguro deu errado. Bom, o capítulo começa com vários brilhos brilhando nas barreiras. E todo mundo do Japão meio que percebendo isso. Dando a entender que tudo isso tá cheio de energia amaldiçoada. Daí partimos pro presente na barreira do Itadori. Onde Itadori, Megumi e a Anja, também conhecida como Hana, se encontram com a nossa linda Maki. Mesmo tendo essas cicatrizes, ainda considero a Maki linda. Bom, ela fala que de acordo com o cara que se diz irmão de Itadori, que na verdade ela meio que tá falando do shoujo, Kenjaku já pegou o Tengen e saiu da escola Jujutsu. A Maki até tenta perguntar sobre a Tsukumo, mas tudo que o shoujo só sabe é que Noritoshi Kamo ainda está vivo. E olha que a Tsukumo era do mesmo nível do Yuta. E ainda assim perdeu. Mas o único lado bom nisso é que o fundo da prisão ainda está seguro. E meio que tanto Itadori e tanto o Fushiguro meio que percebem que a Maki deu uma mudada. E eles não estão falando da aparência. Itadori se pergunta do porquê que a fusão ainda não começou. E o anjo suspeita que os feiticeiros podem reagir meio que a essa fusão de energia amaldiçoada. E meio que a fusão já começou. E a Maki fala que as pessoas mais vulneráveis meio que ficam doentes, mas meio que o resto tá normal. E o Megumi meio que fala que talvez meio que a fusão não possa começar agora. Bom, Itadori meio que pergunta: por que nossos senpais não adicionaram as regras? Nós não só decidimos que regras vamos adicionar? Bom, Megumi fala que sobre a regra número 1, se os pontos de um jogador migração à extinção não se alterarem em 19 dias, terá sua técnica amaldiçoada removida. E essa remoção é algo relacionado ao cérebro, que significa morte. E o objetivo é fazer que os jogadores se matem. E eles querem que os pontos meio que se alterem sem ninguém se matar. Então eles precisavam meio que transferir pontos. E o Itadori meio que já fez. E meio que o Itadori: não. Quem fez isso foi o Higuruma. O Higuruma é aquele que lutou contra o Itadori, que era um advogado da defesa. E muitas vezes meio que assumiu casos que eram difíceis de meio que proteger os acusados injustamente. Mas o problema são as regras 2, 3 e 4. Regras que lidam com as pessoas e os campos magnetismos dos campos. No momento, ninguém jogador meio que pode sair. E meio que a Anjo: eu posso. Bom, a Anjo consegue sair por conta da sua técnica amaldiçoada. A Maki pergunta se funciona com outras pessoas e a Anjo fala que isso seria difícil, já que cancelar uma técnica de barreira com a técnica amaldiçoada dela significa destruir a barreira por completo. E só ele e Hana conseguem se moverem. E enquanto isso, o Takaba: e aí? Quem quer grama e meio? E a Maki: quem é esse doido aí? Itadori: é o alívio cômico desse arco. E meio que tem mais umas regras sobre, não do jogo do abate, sim das próprias barreiras, já que tem um teleporte aleatório. Ou seja, mesmo meio que adicionando meio que as regras, meio que isso pode se voltar contra eles por conta das barreiras. E em relação a comunicações externas, eles podem usar o Yui como meio que um telefonista. Então a prioridade é a regra número 4. E daí começa um show de meio que de negociação bem astuto do Fushiguro. Bom, primeiro eles pedem pro Kogane meio que adicionar essa regra. Claro que ele nega, já que entra em conflito com a regra número 7. Então o Fushiguro meio que fala: então o jogador deve sair para que alguém substitui. Que tal essa? E o Kogane ainda nega. E meio que o Itadori: como vamos sair daqui? E meio que o Kogane: essa é a proposta para adicionar a regra do jogo do abate. Um jogador pode sair, sendo substituído por alguém fora da barreira, e pagar 100 pontos. Isso tá válido. Bom, o Itadori inicialmente quer pagar. Claro que o Fushiguro não deixa. E daí o Fushiguro fala: olha, se fosse uma substituição, não mudaria o número de jogadores. Mas com essa mudança, pelo menos 20 jogadores morrerão para adquirir esses 100 pontos. E claramente, é uma sucessão tão incomparável quanto a dele, sendo um efeito duradouro a regra número 7. E o Itadori: mas o Kogane é teimoso e meio que o Fushiguro vê que não tem como barganhar, então ele decide adicionar essa regra. E daí a gente vê um quadro onde vemos outros conhecidos, como o Hakari, o Panda e o Higuruma. Daí meio que o Megumi pergunta, pede pra Maki meio que trazer a Tsumiki pra ele. E meio que o Itadori pensa: ela ainda não é uma jogadora, mas não está numa colônia. Não é seguro transferir os pontos pra ela? E meio que o Megumi fala que não, que isso entraria em conflito com a regra 1 e 2. E meio que o Itadori: agora que me lembrei disso. Bom, a Maki aceita, mas ela não pode meio que entrar na colônia com ela, já que ela não tem meio que energia amaldiçoada
velocidade e meio que a barreira não vai reconhecer. E o Fushiguro, olha, mesmo com ou sem energia amaldiçoada, você é teleportado de qualquer jeito. E o Itadori, pegue um paraquedas. Daí vamos para as 15 horas, onde a Tsumiki se encontra. Tá lá o Ichichi, que é o assistente do Satoru Gojo, e a própria Maki. E meio que a Maki pergunta pro Ichichi se isso é uma boa ideia ele entrar no jogo do abate. Se ela não devia se virar. E meio que ele fala, não. E a Maki avisa que ele tá sendo condenado a pena de morte. E também meio que o Ichichi fala que a Nita e os outros vão meio que cuidar bem da sua ausência. E então ele conta uma história de meio que quando ele era mais jovinho, ele queria ser um feiticeiro. E daí temos um flashback onde vemos Satoru Gojo. E ele fala, olha, esquece ser feiticeiro. Tu é mais inútil que um olho mágico na porta de vidro. E meio que o Ichichi, como alguém pode ser tão bruto? Mas meio que ao mesmo tempo ele salvou a vida dele. Se o Gojo não tivesse dito aquilo, ele poderia ter morrido. Bom, a Tsumiki já chega, já dá oi pro Fushiguro. E meio que o Itadori, é ela? Nossa, o teleporte foi na mosca. Bom, o Itadori se apresenta, a Hana também. E o Itadori dizendo, bom, essa é Kuruzu. Ela está de prontidão para meio que, no caso, você cair de novo. Mas ela é legal. E meio que a Hana, Itadori, melhore minha imagem, por favor. O Shigoro só quer que tudo acabe isso. E o Itadori meio que a Hana. Ai, fica tudo sério quando fica na família. Que fofinho. Itadori, você não falou no capítulo anterior que eu não substituía a Nobara. Agora estou fazendo brincadeiras com a Hana? Assim machuca o meu coração. E quando a Tsumiki ia usar os 10 pontos que o Fushiguro dá, ela fala, Kogane, permita entradas e saídas das barreiras, deixando tanto Fushiguro, Itadori e Hana chocados. E o capítulo se encerra com um sorriso da Tsumiki e pela primeira vez vemos Fushiguro assustado, se perguntando quem era ela. Megumi, agora entramos numa enrascada. Bom, esse capítulo explica melhor bem as regras meio que do jogo do abate. Vemos que Itadori tá embostando com a Hana. Bons até demais, hein? Um backstory do Ichichi com Satoru Gojo e um impostor entre nós. Esse foi o capítulo 211 de Jujutsu Kaisen. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, que eu não tô busy, fui.